Fala família vascaína, muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco da Gama. Pois bem, se você não me conhece, eu me chamo Diogo, esse canal se chama VDM Vasco. Notícia, novidade, informação, tudo que acontece no Gigante da Colina, vocês encontram aqui no nosso canal. E para ficar por dentro de tudo, fique até o final do vídeo, porque tem muita coisa importante para a gente estar falando aqui hoje no nosso canal. Família vascaína, desde já um ótimo fim de semana. Vamos de notícias do Vasco, muita coisa acontecendo mesmo nos bastidores do nosso Vasco da Gama. Hoje é véspera desse jogo importante contra o Vitória da Bahia. O time já fez o último treino na capital baiana, se preparou e vamos ver o que vai acontecer nessa partida contra o Vitória amanhã às 18h30 no Barradão. Um jogo capital para o Vasco tentar a sua recuperação. O Vasco que vem aí 7 jogos sem vencer. Pior resultado foi a goleada, que a gente tomou para o Puerto Cabello, que foi um dos maiores vexames da história do Vasco da Gama. Numa competição internacional, nenhum clube brasileiro tomou 4 gols de time venezuelano. E o Vasco teve essa proeza de conseguir fazer esse feito terrível. Então, cara, vamos torcer para que esse time encontre isso aqui, equilíbrio mental, para botar a cabeça no lugar e o quanto antes começar essa recuperação já no jogo contra o Vitória. Um jogo difícil, não pela qualidade técnica do Vitória, porque ele está na zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, ele é o 18º colocado, só que se torna mais difícil por conta da bagunça que está esse time do Vasco. Um time que já treina há algum tempo junto, mas no momento não tem entrosamento, não tem padrão tático, não tem jogada ensaiada. O time está totalmente aí perdido dentro de campo, e isso aí sim preocupa de fato muito o torcedor do Vasco, porque é um time que não é organizado, um time que não tem jogada ensaiada. Time que não tem uma estratégia fica insustentável de conseguir ter um bom desempenho e conseguir a meta alcançada, que é as vitórias. Então, cara, Felipe Maestro vai estar à frente do time. Fernando Diniz parece que chega em São Januário no domingo. Durante o dia era para ele ter assinado esse contrato hoje. Provavelmente ele já deve ter assinado. Vai ser apresentado segunda, mas domingo ele já deve estar ali conhecendo os jogadores, conhecendo o elenco, para dar início à preparação para o jogo contra o Lanús terça-feira, tá? A estreia do Diniz é contra a equipe do Lanús. Jogo na Argentina, no Rio de Janeiro o Vasco empatou com o Lanús e o Vasco se complicou bastante na Copa Sul-Americana. Você acredita que o Vasco ainda vai se classificar nessa Copa Sul-Americana na primeira colocação? Infelizmente, quase impossível, O Vasco pode tentar chegar em segundo para uma repescagem e vai enfrentar um time terceiro colocado aí, eliminado da Copa Libertadores. Então, infelizmente, o Vasco se perdeu na competição depois da goleada sofrida para o fraco time da Venezuela, Puerto Cabello. Família vascaína, Vasco ainda tem desfalques para o jogo contra o Vitória, tá? Na defesa, continua sem Lemos e sem Lucas Freitas. Zaga titular deve ser João Vitor e Luiz Gustavo. Lembrando que contra o Puerto Cabello, não foi só a zaga que falhou não, foi todo o sistema defensivo, incluindo Piton, Hugo Moura, que é volante, e companhia. Nuno Moreira volta a ser titular muito provavelmente contra o Vitória no Barradão. Possível time do Vasco para essa partida amanhã, muito importante, como eu falei, para a recuperação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro e na temporada de 2025, tá? Rapaziada, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique suspenso no jogo contra o Palmeiras, Pumita na lateral direita, na esquerda Piton, zaga João Vitor, Luiz Gustavo, meio de campo Hugo Moura, Cocão e Coutinho. Pode ser que Jair entre no lugar de um desses dois volantes aí nessa partida.
Nuno, Verratti e Ryan. Então esse é o possível time aí do Vasco da Gama para essa partida contra o Vitória, que é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. Time pressionado pela torcida por estar na zona de rebaixamento. Lembrando que o Vasco ainda não pontuou ainda fora do estado do Rio de Janeiro como visitante. Será que vai ser a primeira pontuação do Vasco? Será que o Vasco empata? Será que o Vasco ganha? O Vasco vai se recuperar? Por favor, deixa a tua opinião, porque é muito importante para a gente estar fazendo esse termômetro aí. Eu quero saber se a torcida do Vasco está esperançosa. Se jogaram o boné, largaram a toalha. Eu não larguei. Espero que o Diniz dê solução nesse time. Vamos fechar esse vídeo, porque além de Diniz, Fernando Diniz, novo técnico, vai vir contratação e reforços, tá? Como eu falei no vídeo anterior, vídeo da tarde, Fernando Diniz aprovou a contratação de nada mais, nada menos que Brian Rodrigues, do América do México. O jogador interessa ao treinador, ao esquema tático do treinador, e teve a aprovação do novo técnico do Vasco, Fernando Diniz. Vasco já fez uma proposta de 23 milhões de reais ao jogador. Em outras janelas, quase finalizou a contratação, mas no último dia da janela não conseguiu trazer o jogador e foi adiada a vinda de Brian Rodrigues. Então, muito se espera que esse jogador venha no meio do ano, lembrando que ele teve lesão, vai ficar um mês sem jogar e muito provavelmente vai ficar fora do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano. Então, Brian Rodrigues e mais reforços, tá? Muito provavelmente o Diniz, quando foi contratado, mandou papo pro Pedrinho exigindo reforços para ele trabalhar, porque sem material humano fica complicado. Então, muito provavelmente vai ter a chegada de Brian Rodrigues no Vasco da Gama. Você vai ficar feliz com a chegada dele ou não? Brian Rodrigues e mais 3, 4, 5 reforços podem estar chegando no Vasco, tá? O Vasco que antes de trazer o Diniz já pensava aí no mercado reforçar essa janela de transferências. O Vasco tem tido muita incompetência para acertar nas contratações. Até agora, só o Nuno Moreira dessa última janela que deu certo. Da outra, janela terrível, Souza, Jean David, Domingues, Coutinho. Tá complicado demais, cara. O Coutinho tá muito mal também. Então espero que nessa janela o Vasco acerte, porque isso vai ser determinante para o futuro da temporada de 2025 não ser perdida e o Vasco se manter na Série A, porque acreditar que o Vasco vai ganhar alguma coisa em relação à Copa do Brasil e Sul-Americana é muito improvável. Pode ser que por um acaso do destino ganhe, o time volte a jogar bem, chegue reforços e ganhe, mas é quase inviável isso. Mas vamos seguir torcendo pela recuperação do nosso gigante da colina. Sexta-feira abençoada, de muita paz, de muitas bênçãos aí na vida de vocês e na vida da família de vocês. Deixe o teu joinha, compartilhe e comente o vídeo para ajudar a gente. Tô indo embora, fique com Deus, tamo junto, aqui é Vasco.